Já imaginou o que acontece quando as pessoas têm certeza de que ninguém está olhando? E se as câmeras pudessem capturar esses momentos secretos, revelando situações inusitadas, engraçadas ou até mesmo inacreditáveis? Bem, é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Prepare-se para uma jornada repleta de surpresas. Desde reações inesperadas até situações que parecem saídas de filmes de comédia, este vídeo é uma verdadeira coletânea de momentos que mostram o lado mais espontâneo, e muitas vezes hilário, do comportamento humano e até dos animais, ao nosso redor. Por trás de cada cena, existe uma história curiosa que poderia facilmente passar despercebida. Mas, graças à tecnologia, principalmente as câmeras de segurança e smartphones, conseguimos registrar esses pequenos fragmentos de vida que nos fazem rir, pensar ou até mesmo nos emocionar. Queremos também conhecer você, que está acompanhando este vídeo. Deixe nos comentários de qual país está assistindo e conte um pouco sobre como você se identifica com essas situações. Será que já presenciou algo parecido? Estamos curiosos para saber de onde vem nossa audiência incrível e engajada. Antes de começarmos, já aproveite para dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca perde nenhum dos vídeos cheios de histórias fascinantes e momentos imperdíveis que postamos por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Momentos tão únicos que você só acredita porque foram gravados. Número 1. Quando o trabalho termina, tudo pode acontecer. Imagine duas pessoas no fim do expediente, exaustas após um longo dia. Elas claramente decidiram que, a partir daquele momento, não se importavam mais com absolutamente nada ao redor. Enquanto isso, um terceiro personagem tinha uma tarefa simples: entregar uma ferramenta. Mas quem diria que algo tão básico poderia dar tão errado? Ele conseguiu transformar a entrega em um show de atrapalhadas, digno de uma comédia de erros. E o que dizer de uma mulher que parecia super forte, ou talvez ainda estivesse sob o efeito de uma noite bem agitada? O objetivo dela era carregar algo pesado, mas o desfecho foi no mínimo desastroso e absolutamente hilário para quem assistiu. Às vezes, o fim de um dia de trabalho reserva surpresas que ninguém espera, e essas câmeras capturaram tudo nos mínimos detalhes. Número 2. O salão de beleza e um cliente perdido para sempre. Você já teve uma experiência tão ruim em um lugar que jurou nunca mais voltar? Pois foi exatamente isso que aconteceu com uma jovem que foi a um salão de beleza buscando um simples tratamento para o cabelo. O resultado foi tão frustrante que, com toda certeza, ela riscaria aquele local de sua lista para sempre. Se o objetivo do salão era perder clientes fiéis, eles definitivamente cumpriram. Mas a vida nem sempre é só de perdas. Enquanto isso, outra cena capturada pelas câmeras mostrou uma jovem salvando seus óculos de uma queda potencialmente catastrófica. De forma quase mágica, ela conseguiu evitar que eles caíssem e se quebrassem. Foi como se ela tivesse reflexos de uma ninja. E falando em desafios, sabia que carteiros e policiais têm um inimigo em comum? Isso mesmo, os cães. Mas nem sempre as interações são como esperamos. Em uma cena engraçada, um cachorro ouviu o som da campainha e imediatamente achou que era hora do passeio tão aguardado. A reação dele foi tão empolgada que acabou virando um momento inesquecível para todos que assistiram. Número 3. Um pássaro esperto e a mágica dos pneus. Ao tentar levar a gaiola de um passarinho para fora, um homem não imaginava o que estava prestes a acontecer. De alguma forma, ele perdeu o controle da gaiola, que caiu e abriu caminho para o pássaro escapar. Foi como se o passarinho tivesse esperado a oportunidade perfeita para reivindicar sua liberdade. Ele saiu voando como um verdadeiro aventureiro. E quem poderia culpá-lo? Agora, mudando de cena, imagine uma loja cercada por pilhas de pneus. De repente, um deles se solta e começa a rolar em direção ao estabelecimento. Seria coincidência? Ou haveria um tipo de magnetismo especial atraindo os pneus para aquele lugar? Apesar de toda a confusão, felizmente ninguém estava presente no momento, evitando o risco de ferimentos. Às vezes, até os objetos inanimados parecem ganhar vida diante de uma câmera. Número 4. Ajuda que quase deu errado e visitas gigantes. A intenção era das melhores: ajudar alguém que estava em apuros. Mas, como dizem, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Uma mulher tentou ajudar outra pessoa, mas de maneira quase trágica, quase acabou se machucando gravemente. Por sorte, nada aconteceu, e ela saiu ilesa da situação.
E se um dia você fosse surpreendido por visitantes gigantes? No vídeo anterior, mostramos o momento em que cães corajosos enfrentaram leões na entrada de uma casa, conseguindo expulsá-los. Mas e quando os visitantes são elefantes? Bem, a história muda completamente de figura. Neste caso, elefantes enormes decidiram fazer uma visita inesperada, e mandá-los embora não foi nem um pouco fácil. A presença deles foi uma mistura de encantamento e desafio para quem estava no local. Número 5. Dormir na loja. Talvez não seja a melhor ideia. Alguma vez você já quis passar a noite escondido em um lugar? Talvez fosse essa a ideia de um rapaz que decidiu ficar em uma loja depois do horário de funcionamento. Quem sabe ele estivesse gravando um vlog sobre aventuras inusitadas. Mas uma coisa é certa. As câmeras capturaram o momento exato em que ele tentou escapar pela manhã, deixando todos boquiabertos. Ah, e falando em capturas inusitadas, que tal aproveitar este momento para dar um like neste vídeo e se inscrever no canal? Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdo incrível. Deixe nos comentários qual parte você achou mais impressionante até agora. Queremos muito saber a sua opinião. Número 6. Animais e o caos do dia a dia. A vida em certos países pode ser um verdadeiro desafio, especialmente quando os animais locais decidem aparecer e mudar a rotina. Imagine estar em casa e, de repente, se deparar com um animal inesperado. Enquanto uns entram em pânico, outros encaram essas situações com humor. E as câmeras, é claro, não perdoam nenhum detalhe. Por outro lado, em meio a toda a confusão, também existem momentos que aquecem o coração. Durante uma forte chuva, um motociclista foi flagrado tirando seu próprio cobertor da moto para proteger uma criança que estava na calçada. Um gesto simples, mas que prova que a bondade ainda existe. Número 7. Pequenos imprevistos, grandes surpresas. Parece que quando estamos com pressa, o universo conspira para nos pregar peças. Foi exatamente o que aconteceu com uma pessoa que, ao tentar entrar rapidamente em casa, tropeçou e caiu com todas as sacolas de compras bem na frente da porta. A cena foi tão desastrosa quanto cômica, e ainda por cima aconteceu em frente à câmera de segurança. Enquanto isso, um cachorro que havia esperado o dia inteiro por um passeio finalmente viu a coleira sendo pega, e sua empolgação foi tão grande que ele quase derrubou o dono no chão. Trabalhar com colegas excêntricos pode ser um verdadeiro teste para a paciência, mas também garante momentos únicos. Um grupo de colegas de trabalho resolveu improvisar brincadeiras em pleno expediente, transformando o escritório em um pequeno parque de diversões. A vida é realmente mais leve quando estamos rodeados de pessoas criativas, mesmo que elas passem do ponto às vezes. Número 8. Um pulo na piscina e uma grande confusão. Depois de um dia estressante, às vezes tudo o que queremos é relaxar. Mas uma mulher levou isso a um nível completamente novo. Sem nem desfazer as malas, ela se jogou direto na piscina, ainda com suas roupas de trabalho. A cena foi tão inesperada que até seus cães ficaram confusos, olhando para ela como se perguntassem: nós também devemos pular? Falando em água, ter um grande aquário em casa pode ser maravilhoso, mas também traz seus desafios. Em um momento surpreendente, um dos peixes de um aquário pulou para fora como se estivesse ensaiando para um grande salto olímpico. A situação gerou uma verdadeira correria para salvá-lo antes que algo pior acontecesse. Número 9. Tarefas simples que se tornam grandes desastres. Às vezes, uma tarefa simples como levar o lixo para fora pode causar uma confusão imensa. Um homem foi incumbido de tirar o lixo, mas, de alguma forma, conseguiu transformar isso em um caos que afetou toda a vizinhança. Sacos de lixo voaram, latas caíram e até os vizinhos acabaram envolvidos na bagunça. Outro caso hilário envolveu um entregador que deveria apenas entregar um pacote, mas acabou causando um pequeno acidente que certamente o fez perder o emprego. E o que dizer de um avô que ganhou um veículo moderno do neto para facilitar o trabalho na fazenda? A intenção foi boa, mas o avô pareceu preferir voltar ao velho e confiável cavalo, depois de não conseguir lidar com o veículo moderno. Número 11. Desafios inesperados e habilidades surpreendentes. Em uma loja, uma câmera de segurança flagrou um atendente mostrando reflexos rápidos dignos de um herói de ação. Ele conseguiu salvar garrafas caras de bebidas que quase caíram da prateleira, tudo em questão de segundos. Enquanto isso, uma jovem motorista recém-habilitada tentou estacionar em um shopping center, mas a falta de experiência resultou em várias tentativas frustradas e alguns arranhões inesperados no carro. Em outra cena,
Um trabalhador foi flagrado realizando uma tarefa com tamanha precisão e habilidade que parecia estar dançando enquanto trabalhava. Cada movimento era tão fluido e sincronizado que o vídeo acabou viralizando, mostrando como até os momentos mais simples podem ser transformados em algo mágico. Número 12. Brincadeiras entre humanos e animais. Não são só as pessoas que se divertem em frente às câmeras. Os animais também têm seus momentos de estrelato. Uma garota relaxava em casa quando seu pássaro de estimação, extremamente apegado a ela, não parava de voar em sua direção, mesmo que isso começasse a ser um pouco irritante. A ave claramente tinha muito amor para dar, mesmo que de forma um pouco insistente. Número 13. Quando os obstáculos se tornam conquistas. Um jovem esquiador e seu parceiro de aventuras caninas protagonizaram um momento épico enquanto deslizavam por uma montanha coberta de neve. Com seus huskies correndo atrás, a cena parecia saída de um filme. No entanto, o que surpreendeu os espectadores foi a possibilidade de que talvez nem fossem huskies, mas lobos. O que você acha? Outro momento impressionante envolveu um homem escalando uma parede de 5 metros como se a gravidade não existisse. Com movimentos rápidos e precisos, ele fez parecer que escalar algo tão alto era tão fácil quanto subir um degrau de escada. Número 14. Habilidades que desafiam o impossível. Já viu alguém transformar uma tarefa comum em uma verdadeira obra de arte? Um açougueiro foi flagrado cortando pedaços de carne com tanta precisão que parecia estar lidando com uma escultura delicada, e não com cortes de carne. Cada fatia era uniforme, perfeita, como se estivesse sendo preparada para um concurso de culinária. Enquanto isso, um artesão mostrava sua habilidade ao esculpir delicados desenhos em madeira, transformando uma peça comum em uma obra-prima. Ele seguia cada traço do grão natural da madeira, criando padrões que pareciam ganhar vida. Não era apenas trabalho manual, era uma celebração do talento e da criatividade. Número 15. Tecnologia e precisão no trabalho. Em um canteiro de obras, trabalhadores usavam uma máquina inovadora para cravar estacas no solo com rapidez e precisão impressionantes. O que antes levaria horas de esforço físico agora era feito em segundos, graças à engenharia moderna. A máquina parecia quase mágica, resolvendo problemas de construção com facilidade. Já no mundo das cozinhas industriais, um equipamento especializado foi capturado em ação enquanto cortava carne seca em fatias tão finas que mal chegavam a 1,5 mm de espessura. A velocidade e a exatidão das lâminas eram simplesmente hipnotizantes, mostrando como a tecnologia pode transformar até as tarefas mais simples em verdadeiros espetáculos. Número 16. Desafios aquáticos e acrobacias aéreas. 2 amigos decidiram levar a diversão ao extremo com mochilas a jato movidas à água. Eles voavam sobre a superfície de um lago, subindo, mergulhando e criando um espetáculo emocionante. Parecia que estavam vivendo o melhor dia de verão de todos os tempos, e quem assistia só conseguia sorrir com a alegria contagiante deles. Em outra cena impressionante, um nadador mostrou movimentos tão rápidos e eficientes debaixo d'água que parecia ter um motor escondido nos pés. Com nadadeiras laranjas nos pés, ele criava ondas enquanto seu treinador gravava cada detalhe. Era uma exibição de pura força e técnica. Número 17. O extraordinário no dia a dia. Alguma vez você já viu alguém transformar algo banal em um espetáculo visual? Um funcionário foi capturado despejando uma mistura de doces de goma em baldes de forma tão precisa e rítmica que parecia estar coreografando uma dança. Seus movimentos eram tão fluidos e elegantes que ele transformou uma tarefa rotineira em uma verdadeira apresentação artística. Outro momento de pura beleza foi registrado em uma loja de flores. 2 floristas estavam montando um arranjo gigantesco com 1000 rosas cor-de-rosa. Cada flor era cuidadosamente posicionada, transformando o buquê em uma obra-prima de perfeição. Não era apenas um arranjo floral. Era uma declaração de amor à arte da floricultura. Número 18. Esportes radicais e coragem em meio ao frio. Em uma montanha coberta de neve, uma jovem decidiu desafiar os limites ao mergulhar em um barril de água gelada em pleno inverno. Vestindo apenas um maiô preto, ela se jogou na água congelante com determinação, demonstrando uma coragem que muitos de nós só podemos admirar. A cena deixou todos arrepiados, tanto pelo frio quanto pela ousadia. Número 19. O poder da transformação. Com apenas uma lata de tinta spray e muita criatividade, um homem transformou uma pia simples e sem graça
em um item que parecia ter saído de um catálogo de design de luxo. Camada por camada, ele aplicava o spray branco sobre a superfície, criando um acabamento brilhante que fazia parecer que o objeto valia uma fortuna. Na mesma linha de criatividade, um grupo de trabalhadores se reuniu para instalar enormes peças de vidro em um arranha-céu. Eles movimentavam as peças com tanta precisão que parecia uma coreografia cuidadosamente ensaiada. Cada gesto era calculado para garantir que o vidro se encaixasse perfeitamente e que ninguém ficasse em perigo. Número 20. A magia da natureza e da força bruta. Por último, mas não menos impressionante, vimos uma escavadeira arrancando árvores inteiras pela raiz como se fossem apenas folhas secas. Com uma força bruta inacreditável, ela levantava cada árvore e a movia com facilidade. Não havia danos ao solo nem sinais de luta. Era como assistir a um gigante gentil remodelando a paisagem. A natureza também brilhou quando um grupo de mergulhadores foi flagrado explorando o oceano com movimentos tão graciosos que mais pareciam parte do ecossistema marinho. Com barbatanas nos pés, eles flutuavam e deslizavam debaixo d'água como se fossem peixes gigantes, criando um espetáculo hipnotizante. Você com certeza vai parar seu veículo e esperar se você ver essa cena bem no meio da rua na sua frente. Acho que ser mãe é um trabalho muito difícil, não importa qual criatura você é. Eu posso sentir a dor dessa mãe ursa enquanto ela está tentando fazer todos os seus filhotes atravessarem a rua. Atrás deles, você pode ver a longa fila de carros esperando a mãe ursa finalmente levar seus filhotes para o outro lado da rua. Assim como crianças humanas, os filhotes foram muito travessos e a mamãe ursa precisou de algumas tentativas antes que ela pudesse finalmente trazer todos os seus bebês para o outro lado da estrada. Olhe só esses filhotes bonitinhos, aparentemente pulando do outro lado da estrada, como se não estivessem bloqueando o tráfego. O pequeno filhote parece estar trotando alegremente enquanto sua mãe está tendo o momento mais estressante de sua vida. Parabéns a esses motoristas pela paciência. Embora eu tenha que admitir que ver essa cena adorável enquanto dirige é bem legal, acho que também vou manter minha distância. Eles podem parecer adoráveis e amigáveis, mas todos sabemos como ursos ferozes são quando estão protegendo seus filhotes. Espero que a mamãe urso tenha energia suficiente para cuidar de suas crianças por mais alguns meses. E espero que essa tenha sido a última vez que seus filhotes causaram uma longa fila de trânsito. Número 13. Salvador de animais. Cães podem agir como bobos às vezes, mas todos nós podemos atestar quão inteligentes eles são. Neste vídeo comovente, um Lulu da Pomerânia caiu acidentalmente na piscina do quintal de seu dono na África do Sul. O pequeno animal tentou o seu melhor para permanecer à tona até que sua amiga, a Staffordshire Terrier, percebeu o que acontecia. Você pode ver o cachorro preto correndo pela piscina tentando salvar a amiga dela. Elas tiveram muitas chances e foram necessárias várias tentativas antes do pobre cachorrinho poder finalmente conseguir sair da piscina. Em um momento, até parece que a maior quase conseguiu pegar a sua amiga, mas a pobre cachorrinha caiu novamente. Você pode ver o cachorro preto tentando o seu melhor para puxar a amiga de volta, mordendo suavemente suas orelhas ou pelo, mas seus esforços foram em vão. É desesperador assistir o cachorro preto tentando salvar o outro. Foi então que ela finalmente conseguiu puxá-la para fora da água depois de várias tentativas. Depois desse encontro tenso, as duas caminharam de volta para casa com a pobre Lulu da Pomerânia completamente encharcada. Você pode dizer pelo comportamento da Staffordshire que ela está tentando verificar se sua amiguinha está realmente bem. A amizade entre essas duas é emocionante. Número 12. Colmeia de abelhas monstro. Apesar das abelhas serem criaturas incríveis que nos fornecem um mel delicioso, elas têm ferrões desagradáveis que nenhum de nós quer experimentar. As abelhas são ainda uma das mais importantes polinizadoras do nosso planeta. Essas minúsculas criaturas são responsáveis por espalhar o pólen nas flores, frutas e vegetais. Elas ajudam as plantas a crescer e sem elas nosso ecossistema pode sofrer. Mesmo que sejam seres incríveis, ainda assim não queremos ver suas colmeias perto de nossas casas. Afinal, são criaturas muito protetoras e trabalhadoras que farão o seu melhor para proteger sua rainha e trabalhar pelo bem da colônia. Mesmo que algumas abelhas gostem de viver perto de áreas residenciais, não é o caso das abelhas, que preferem ficar longe das casas e gostam de construir suas colmeias em penhascos que chegam a ter centenas de metros de altura. Eu sei que esse mel é realmente delicioso, mas você arriscaria sua vida para escalar esse penhasco apenas para colher um pouco de mel?
Estas são as abelhas que residem nas montanhas do Nepal e também podem ser encontradas nas montanhas da China e da Índia. Olhe só esse enorme enxame de abelhas. Você não corre só o risco de sofrer picadas de abelha desagradáveis, mas você também corre o risco de cair centenas de metros em direção à sua morte. Acho que você pode dizer que este é um trabalho de alto risco e alta recompensa. Número 11. Luta de dragão. Esses dois lagartões ferozes foram filmados lutando na ilha de Pulau, na Indonésia. Dê uma olhada em como ambos são agressivos. Essas criaturas gigantes são dragões de Komodo, e esses animais incríveis podem crescer até 3 metros de comprimento, podendo pesar mais de 140 quilos, tornando-os os lagartos mais pesados do mundo. Você pode ficar decepcionado, mas apesar do nome, dragões de Komodo na verdade não são dragões, mas lagartos são muito fáceis de identificar. Essas criaturas enormes, além de seu tamanho gigantesco, têm cabeças longas e achatadas, pele escamosa, pernas arqueadas e caudas enormes. Dragões de Komodo viveram em 5 das ilhas da Indonésia por milhões de anos, onde prosperam apesar do clima severo na área. Estas criaturas são predadores vorazes e são conhecidas por consumir quase tudo que está em sua frente. Eles vão comer porcos, búfalos e até dragões de Komodo menores. Eles são bastante impiedosos, o que lhes dá uma imagem aterrorizante. Apenas pela aparência, eu realmente não gostaria de chegar perto deles. Dragões de Komodo também são predadores notoriamente venenosos. Por muito tempo se acreditou que esses caras tinham muitas bactérias em sua saliva, o que matava suas presas. Mas depois de pesquisas na Universidade de Queensland, sabe-se agora que eles produzem proteínas de veneno, como cobras venenosas. Esses lagartos são conhecidos por serem agressivos e também podem atacar até mesmo quando são deixados sozinhos. Algumas pessoas podem ficar confortáveis com eles por perto, mas apenas uma mordida é suficiente para causar danos. Ela não é apenas extremamente dolorosa, pois dragões de Komodo têm dentes afiados que podem perfurar sua pele, mas adicionando a isso o veneno deles, uma mordida pode revelar-se letal. Até agora foram relatados 24 ataques de 1974 a 2012 no Parque Nacional de Komodo, na Indonésia. Se você está curioso sobre eles, é melhor observá-los do seu celular. Número 10. Cruzando a estrada. Rodovias estão cheias de carros velozes e caminhões rápidos, e essas rodovias movimentadas não são os lugares perfeitos para uma família de patos. Prenda a respiração enquanto assistimos um vídeo muito estressante de uma mãe pato, tentando atravessar a rua com seus patinhos. Apesar de termos visto vídeos de pessoas parando seus carros para ceder passagem a animais, eles não podem fazer isso em uma rodovia movimentada. Como você pode ver no vídeo, a mãe pata está dando o seu melhor para levar seus bebês para o outro lado da rodovia. É incrível como a mãe pato parou no meio da estrada para esperar que seus bebês se acalmassem e a seguissem. Mas há momentos em que os patos não são atropelados por pouco. Veja este veículo que passa zunindo pela família de patos, enviando uma rajada de vento que fez alguns dos patinhos bebês rolarem pelo asfalto. Os pequenos se recuperaram rapidamente e a família logo chegou com segurança ao outro lado. Foi um desafio difícil, mas no final, eles chegaram ao seu destino com todos os patinhos sãos e salvos. Número 9. Grande migração de arraias. O oceano é incrível e é cheio de criaturas igualmente incríveis. Basta dar uma olhada nesta deslumbrante visão. Estas são arraias migrando e esse vídeo mostra elas em milhares durante a migração. Isso só acontece 2 vezes por ano. É fascinante vê-las se mover enquanto agitam suas nadadeiras como se estivessem voando debaixo d'água. Aqui vai uma curiosidade. Você sabia que um grupo de arraias é chamado de febre em inglês? Aqui no Brasil chamados de cardume mesmo, afinal são peixes. Alguns desses cardumes viajam em bandos com cerca de 10.000 arraias. Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando que seria bem legal se você pudesse nadar no meio desse grupo. Mas deixe-me dizer que essa é uma ideia muito ruim. Se você é um mergulhador experiente, então você pode ter até realizado esse feito impressionante, mas há muitos riscos. Ataques de arraia não são muito comuns, e elas são vistas por muitos como criaturas gentis, mas as arraias podem facilmente acabar com sua vida se elas quiserem. Essas criaturas têm ferrões venenosos que podem ser letais em alguns casos. Número 8. Guaxinim bêbado. Alguns trabalhadores de um armazém pegaram esse guaxinim vagando ali dentro, mas em vez de levar comida, ele decidiu beber algumas bebidas alcoólicas.
É cômico como o guaxinim cambaleia de um lado para o outro enquanto tenta andar. O pobre sujeito parece muito fora de si, mas são as consequências de suas próprias ações. Ao lado você pode até ver a evidência de seu roubo. Parece que ele se entregou demais, o que o tornou incapaz de escapar rapidamente. Se você mora em Ontário ou em locais onde os guaxinins visitam frequentemente áreas residenciais para procurar comida, então você já deve saber que esses ladrões mascarados podem ficar bêbados por comerem frutas fermentadas que caíram de árvores. Ao ver um guaxinim bêbado, você pode pensar que eles estão passando mal, mas confie em mim, eles estão apenas intoxicados pelo álcool e há uma grande chance de que eles desmaiem em breve ao ar livre. Basta dar uma olhada nesses caras. Os guaxinins também são conhecidos por consumir vinho se encontrarem algum. Eles são conhecidos por ser simultaneamente irritantes e cativantes. Se sua casa ou quintal continua sendo invadido e destruído por essas criaturas, você pode passar a odiá-las. São meio difíceis de controlar, pois eles têm dedos pequenos e polegares opositores, que fazem com que eles tenham destreza e uma grande força. Isso torna mais fácil para eles abrir seu pote de frutas ou desfazer fechaduras. Pesquisas também sugerem que eles são animais muito inteligentes. E embora seja hilário assistir guaxinins bêbados, eles ainda são animais selvagens no final do dia. Número 7. Invasão de lagostins. Neste vídeo, o chão desse escritório foi invadido por dezenas de lagostins depois que um entregador fez o erro de deixar lagostins vivos no canto do escritório. Parece que o saco plástico não estava seguro porque alguns momentos depois, os lagostins começaram a sair do pacote e invadir o andar inteiro. Alguns minutos depois, 2 trabalhadores saíram do elevador e foram pegos de surpresa ao ver dezenas de lagostins no chão. As 2 mulheres até pensaram que eles eram baratas por causa de sua aparência. Todo o incidente foi capturado pela câmera de vigilância e não demorou muito para a segurança identificar o responsável pelos lagostins. Eu não sei quem encomendou lagostins vivos para um escritório, mas espero que eles tenham reunido todos os lagostins que compraram. Número 6. Foi por pouco. Você se lembra do vídeo de um urso que mostrei para você anteriormente? Esta é a razão pela qual ninguém ousou sair do veículo e se aproximar da mamãe ursa e de seus filhotes. Neste vídeo, um motorista viu 3 filhotes e a grande mãe deles tentando voltar para a floresta. No entanto, um dos ursinhos tinha dificuldade em subir na neve e a família teve que esperar pelo pequeno. Tudo parecia bem no começo, mas o comportamento do pequeno mudou alguns segundos depois. Parece que o filhote foi incomodado pelo carro, o que levou a mãe ursa a perseguir o veículo, afugentando-o. Se você já observou ursos por um longo tempo, você consegue perceber a mudança no comportamento do urso, mas a maioria das pessoas não será capaz de reparar. A mãe ursa já estava desconfiada com o carro. Novamente, temos uma regra de ouro sobre animais selvagens. Eles são especialmente agressivos ao proteger seus filhotes. Este clipe acabou de sair do adorável para o assustador em questão de segundos. Parece que o filhote não gostava de ter público, não queria que o motorista o visse tentando e falhando. Ou talvez ele estivesse apenas apavorado com o veículo e decidiu chamar sua mãe para perseguir o motorista para longe. Número 5. Triciclo carregando um carro. Em diversas partes do mundo, especialmente na Ásia, os triciclos possuem motores superpotentes. Esses veículos de 3 rodas são tão capazes que podem facilmente transportar quase tudo, desde uma enorme pilha de caixas até uma van inteira. Você pode dizer apenas a partir dessas imagens que essas 3 rodas fazem veículos bastante confiáveis, mas dê uma olhada nesse triciclo em ação. Esse veículo carrega facilmente um carro inteiro. É bastante impressionante considerando que este carro possivelmente pesa mais de 1.300 quilos. Parece que o carro não podia ser dirigido. E em vez de pagar por um guincho, o carro foi colocado na garupa de um triciclo para evitar as taxas caras. Pode parecer bobo, mas no final o triciclo conseguiu dirigir por aí com um carro pesado na sua conta. Apesar de eficiente, não é exatamente seguro, e as autoridades de trânsito também pensaram assim. Pelo que se sabe, o motorista do triciclo foi pego pelas autoridades por fazer o ato perigoso que comprometia a segurança de outros motoristas. O dono do carro pode ter evitado a taxa cara de reboque, mas ele foi multado pelas autoridades em vez disso. Número 4. Homem misterioso. Sereias são criaturas míticas que são frequentemente descritas como tendo a cabeça e parte superior do corpo de um humano e um rabo de peixe da cintura para baixo. Essas criaturas há muito tempo fazem parte de contos de marinheiros,
mas muitas vezes são ignorados e tidos como avistamentos de peixes-boi. Hoje, muitos acreditam que essas criaturas existem, mas não há realmente nenhuma evidência definitiva da existência delas. Há muitos vídeos na internet mostrando clipes de sereias, mas todos eles diferem em aparência e alguns dos clipes são questionáveis. Porém, neste vídeo enviado por um usuário anônimo, 5 homens misteriosos foram vistos em um local desconhecido. Todos eles estavam usando equipamento de proteção e a cena realmente faz você pensar que é algo saído de um filme de ficção científica. 3 homens de traje branco carregavam algo perto da água, enquanto os outros 2 se aproximavam com uma maca. Pode ser um pouco difícil de ver, mas você pode ver claramente uma cauda no corpo do homem que foi socorrido. Vamos dar uma olhada mais de perto. Logo uma coisa vem à mente. Isso poderia ser um vídeo de pesquisadores que finalmente encontraram uma verdadeira sereia? Esse vídeo circulou pela internet, e ainda assim sua origem permanece desconhecida. Você acha que as sereias são reais? Ou acha que elas são apenas criaturas mitológicas que ganharam vida nas mentes complicadas dos humanos? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Número 3. Bloqueio de ovelhas. A Nova Zelândia é um país muito bonito e que tem um ótimo ambiente, belas paisagens montanhosas, geleiras incríveis e as estradas lhe darão a viagem de carro mais espetacular. Isto é, até que você dirija perto da montanha e encontre centenas de ovelhas. O que exatamente você faria com esta debandada de ovelhas? Você pode esperar elas passarem, voltar por onde você veio, ou você pode simplesmente sacar seu telefone e filmar um momento espetacular. Se você é um motorista de caminhão no país, você logo se acostumará com essas criaturas ocupando a maior parte da estrada. É bem legal dar uma olhada nelas correndo na estrada, mas parece que os animais sabem quando abrir espaço para os caminhões enormes. Acho que é compreensível chegar atrasado ao seu compromisso quando a razão é que um grande número de ovelhas trancaram seu caminho. Número 2. Trabalhadores patéticos. Pessoas e animais convivem há muito tempo com alguns animais até sendo domesticados para viver entre nós. Uma das criaturas das quais cuidamos há muito tempo são os patos. Esses pássaros foram valorizados por sua carne e ovos, mas na Tailândia eles também trabalham nas fazendas. Não sei qual imagem essa afirmação criou em sua cabeça, mas neste clipe você verá os patos em ação. Esses enormes exércitos de milhares de patos são empregados pelos agricultores para assumirem a missão de erradicar todas as pragas dos campos de arroz. Vendo a maneira como esses patos rapidamente caminham em direção às plantações infestadas de caracóis, você pode dizer que eles estão falando sério quando o assunto é trabalho. Isso é chamado de sistema de agricultura integrada, e é praticado não apenas na Tailândia, mas também em outros países asiáticos. Os criadores de patos e agricultores fazem um acordo para que ambos se beneficiem. Os patos permanecem na fazenda trabalhando como controle de pragas, beneficiando os agricultores enquanto os criadores de patos vão cortar custos na alimentação dos animais. É uma situação favorável para todas as partes. Não só para os agricultores e criadores, mas também para os consumidores. Pode parecer caótico ver milhares de patos pulando em um campo de arroz, mas isso é uma alternativa melhor do que o uso de pesticidas. Eu acho que esse método é bem eficiente, e para ser honesto, os patos são muito adoráveis de assistir. Número 1. O sapo mais estranho. O parto é difícil em todas as espécies, mas para este sapo do Suriname, chamado também de pipa-pipa, o parto é apenas um show de horrores completo. O nascimento de uma pipa-pipa é um dos espetáculos mais estranhos da natureza. Estas criaturas são encontradas nas florestas tropicais da América do Sul. Agora deixe-me explicar a você como esses sapos estranhos dão à luz. Durante o processo de acasalamento, a fêmea pipa-pipa produzirá de 60 a 100 ovos. O macho, depois de fertilizar esses ovos, vai empurrá-los nas costas da fêmea, comprimindo-os com seu corpo. Os ovos são então absorvidos pela pele do dorso da fêmea, de onde saem, 3 a 5 meses depois, pequenos sapos já completamente formados. É bem incomum, mas esse processo é comum à sua espécie. Após a inserção dos ovos, a pele da fêmea vai cobri-los, tornando-se o lugar perfeito para eles se desenvolverem e eclodirem. Os sapos do Suriname surgirão das costas da mãe vivos e bem. Não é realmente uma visão agradável para muitos, mas é incrível pensar que esse tipo de fenômeno ocorre na natureza. Existem algumas criaturas incríveis por aí, e apesar do parto do sapo pipa-pipa ser bizarro e quase desagradável de testemunhar, é incrível mesmo assim. Depois que os sapos bebês finalmente emergem da mãe, eles começam sua jornada por conta própria.
A mãe sapo não cuida mais de seus filhotes depois que eles saem de seu corpo. E uma vez que o jovem sapo atinge a maturidade, o ciclo continua. Conta aqui pra gente qual desses vídeos você achou mais surpreendente ou curioso. Gostou do vídeo? Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Compartilhe com seus amigos. Eu te espero por aqui como sempre. Até mais!